Aos 44 anos, a convidada de hoje fez dos direitos humanos e da cultura a sua missão. E é a estas áreas que dedica a sua carreira. É atualmente presidente da EGEAC, entidade responsável pela gestão de espaços e momentos culturais de Lisboa, uma entidade-chave na valorização do património da cidade. Foi, nos primórdios do seu percurso, jornalista da SIC Notícias e da CNN e, mais tarde, entre 2010 e 2012, diretora do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério da Cultura. Depois passa a exercer o cargo de vice-presidente da secção portuguesa da Amnistia Internacional até assumir a EGEAC. Um caminho trilhado a par com a vida académica que nunca ficou de lado. Licenciou-se em Relações Internacionais e é mestre na área de Culturas e Desenvolvimento, a par de uma série de artigos que também já escreveu. Hoje temos connosco a Joana Gomes Cardoso. Bem-vinda, Joana. Muito obrigada. Portanto, hoje vamos falar de cultura e património de Lisboa. E para começar, faz sentido perceber o que é a EGEAC. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada e muito obrigada pelo resumo simpático que fez do meu percurso. Estar nesta posição é uma posição de facto de privilégio pela riqueza de património e património não apenas no sentido material. Nós muitas vezes pensamos no sentido material, portanto espaços físicos, mas também todo o património imaterial que Lisboa tem, portanto cultural. E a EGEAC é então essa empresa com este nome estranho, EGEAC, já teve outro ainda mais estranho, a EBAL, que era assim que se chamava nos anos 80, quando foi criada. A EGEAC fará 25 anos este verão. Vamos ver de que forma é que vamos poder celebrá-lo, dadas estas condicionantes. E quando a EGEAC, então EBAL, é criada nos anos 80, ela é inspirada em um movimento que se passava de políticas culturais, que se passava em França, em Paris, na altura, chamado Quartier en Crise, e a ideia, que é curiosa hoje em dia, era uma ideia de recuperar, através da recuperação de espaços culturais, zonas deprimidas da cidade. E quais eram essas zonas, então, deprimidas da cidade? Eram os bairros históricos, era a zona da Alfama, a zona da Moraria, a zona da Madragoa, e, portanto, o conceito era, ao recuperar espaços do ponto de vista físico, ao recuperar e abrir espaços como são hoje o Museu do Fado, ou o Castelo de São Jorge, ou o Museu da Marioneta, que são alguns dos espaços originários da EGEAC, que a EGEAC gera, a ideia era, ao desenvolver do ponto de vista da reabilitação física estes espaços e depois abri-los à população e desenvolver uma série de atividades culturais de um ponto de vista muito comunitário, muito participativo, portanto com as comunidades locais, que isso de alguma forma iria ajudar à reabilitação noutras áreas, noutras dimensões destes espaços e destes bairros. E eu costumo brincar e dizer que a EGEAC fez o seu trabalho na altura bem, demasiado bem, porque, como sabemos, esses sítios hoje são dos sítios mais procurados da cidade, são dos sítios, eu não diria que são zonas privilegiadas, continuam a ter os seus problemas e nem toda a gente que lá vive bem. No entanto, são zonas que hoje em dia são de facto muito procuradas, quando nos anos 80 provavelmente muitos lisboetas de outras zonas da cidade nem lá entrariam, nem lhes ocorreria entrar nestes bairros. E hoje em dia é perfeitamente normal e natural conviver e sair, se não estivéssemos nessas circunstâncias, nestas zonas. Portanto, muito mudou na cidade, muito mudou no país e muito mudou em Lisboa. Em Lisboa eu diria que muito mudou, não apenas em 20 anos, mas mesmo só nos últimos 3, 4, 5 anos, posso dizer, desde que eu assumi estas funções na EGEAC, já houve muitas transformações em Lisboa. E o papel de uma EGEAC, no meu entender, é justamente estar atento a essas dinâmicas e adaptar-nos a essas dinâmicas. Portanto, a Joana assumiu a presidência da EGEAC há cerca de 6 anos. Como é que nasce esse interesse na vertente cultural depois das relações internacionais e se ter direcionado muito para a política e para a inclusão social? E eu já volto então a falarmos, que é muito importante, sobre todo o património que a EGEAC está a gerir e sobre Lisboa. O meu percurso é um percurso de facto variado, do ponto de vista académico, do ponto de vista das áreas em que eu já trabalhei, que são muito distintas, que vão do jornalismo aos direitos humanos, às políticas culturais, mas eu acho que subjacente a todas teve um interesse em políticas públicas, se quisermos, da área da cultura, da área dos direitos humanos,
uma certa vontade também de descobrir realidades e contá-las através do jornalismo. E na verdade, estes temas andam bastante ligados. A ideia da cultura, a forma como a cultura toca a vida das pessoas, está ligada a todas as outras áreas, inclusivamente do ponto de vista dos direitos. Aquilo que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos na EGEAC é precisamente essa ideia do direito ao acesso à cultura, que é algo que não é assim tão evidente e garantido como podíamos pensar. Por outro lado, eu passei a minha adolescência fora do país, portanto, algo distante de muitas coisas que estavam a acontecer na altura em Lisboa. Toda a movida lisboeta, de alguma forma, perdia de não viver cá nessa altura, mas ao mesmo tempo o facto de ter vivido noutras cidades também me permitiu não só conhecer, obviamente, outras realidades, como conseguir situar e valorizar muito bem Lisboa. Eu acho que nós portugueses, de uma forma genérica, temos às vezes alguma dificuldade em valorizar aquilo que temos, a não ser quando alguém de fora nos diz e faz essa... Se bem que houve uma mudança nos últimos anos e se nota com este trabalho que uma série de pessoas, incluindo a EGEAC e a Joana, têm feito, de valorizarmos o que é nosso um pouco mais, em vez de olharmos só para o que está lá fora. Eu acho que sim, acho que os portugueses tiveram, e está ligado obviamente a questões socioeconómicas também, houve alturas em que o país foi muito fechado e era um país pobre, e isso felizmente tem vindo a melhorar. Vamos ver agora o que é que acontece com esta crise. No entanto, a verdade é que em muitos casos vamos falar, até voltando aqui aos bairros históricos, foi também preciso virem franceses para nos fazerem descobrir alguns dos nossos bairros históricos. Estou a generalizar, claro, mas a nossa autoestima, portanto, sem dúvida que está melhor, eu diria, como país, e em Lisboa talvez mais ainda. E nos últimos anos Lisboa tem sido assim um melting pot também de estudantes internacionais e de muitas outras pessoas que de alguma forma nos ajudaram, acho eu, a abrir e a ter menos complexos, porque de alguma forma era disso que também se tratava no passado. O facto de eu ter vivido fora talvez me deu essa vantagem até antes, porque de facto algumas dos aspectos muito simples da cidade que não eram muito valorizados, eu aprendi a valorizá-los talvez até antes de tempo, pelo facto de ter vivido fora. Portanto, essa dimensão tradicional, antiga, sem necessariamente outro tipo de nostalgias, mas aquilo que sempre me atraiu em Lisboa foi uma certa autenticidade, que é uma palavra, enfim, complexa, mas que efetivamente ainda existe, e uma dimensão pessoal e humana, uma escala que eu cresci em cidades como Tóquio, por exemplo, que tem uma escala gigante a vários níveis, sem prejuízo de ser uma cidade fascinante. E portanto, esse contraste com uma cidade, com Lisboa, que tem ainda uma escala muito humana, é algo que julgo que não só os turistas e o público internacional e que entretanto procurou a cidade soube reconhecer, e que eu pessoalmente também, muito cedo, foi aquilo que me fez, se quisermos, apaixonar pela cidade, que por acaso é a minha, podia não ser, e eu podia não gostar dela, mas por acaso gosto mesmo. E Joana, fala-nos que do projeto em si, a ideia base era recuperar zonas deprimidas da cidade, tendo em conta a cultura e o património, ou baseando-se na cultura e património. Por onde começaram? Quais foram os primeiros passos? É engraçado, porque hoje em dia parece uma evidência, não é? Hoje em dia parece que estamos a falar de algo muito óbvio, mas de facto, nos anos 80, numa altura em que o país começava a ter algumas verbas, mas era ainda um país que saía de uma situação económica e social complicada, isto não era assim tão evidente, foi de facto uma aposta estratégica que houve. E creio que ao nível do turismo, por exemplo, se me é permitido fazer essa comparação, nós passámos imenso tempo a promover Portugal como um destino de praia, de sol e de praia, esquecendo a dimensão cultural. Hoje em dia, felizmente, já não é assim, já se percebeu que de facto aquilo que faz as pessoas viajar e terem curiosidade e darem-se ao trabalho e gastarem dinheiro para o fazer, não é só esta dimensão sol-praia, há uma série de outros aspectos que Portugal e Lisboa têm a sorte de ter, que passam da gastronomia
a muitas outras dimensões, se quisermos até mais abstratas, e nesse aspecto Lisboa tem a sorte de reunir vários desses ingredientes. Portanto, uma empresa como a EGA, que eu diria, por um lado, tem um trabalho facilitado, porque estamos de facto numa cidade em que em cada esquina há algo que para muitos será fascinante, que é diferente daquilo que há noutros sítios, que é único e portanto volta à questão da perspectiva. É muito importante nós termos essa perspectiva em mente e não nos deslumbrarmos só por aquilo que são os clichês e aquilo que está na moda neste momento em particular, porque muitas vezes é um chafariz meio perdido no meio de uma rua com um jacarandá que de repente faz as delícias de quem por ali passa, seja residente ou seja turista. E dito isto e voltando à questão das políticas públicas, Lisboa teve essa sorte nos anos 80 ter pessoas visionárias como Miguel Portas, que na altura estavam no Executivo Camarário, que levou para a frente então este tipo de projetos como o Quartier em Crise, que, como eu expliquei, portanto, consistia em ir para zonas como Alfama, que na altura eram zonas extraordinariamente pobres da cidade e deprimidas e onde as pessoas viviam com muito más condições de vida, em casas sem casa de banho, não era nada o glamour, digamos, que conhecemos hoje, e que ao recuperar, por exemplo, um espaço como é hoje o Museu do Fado, que está no coração da Alfama, foi de uma visão grande neste sentido. Se calhar na altura, tudo isto são processos que demoram. Provavelmente, eu não estava cá na altura, não sei como é que foi, mas provavelmente não houve necessariamente uma adesão imediata, nem houve uma percepção imediata do que é que aquilo representava. Mas hoje, 20 anos depois, podia ser um projeto completamente obsoleto, ou podia ser aquilo que felizmente é, e que mostra a visão que houve para trás, que é um coração dentro do coração da Alfama. O Museu do Fado reúne, é um espaço muito curioso, porque é muito visitado e procurado por turistas, mas é também um espaço completamente apropriado pelos locais da zona. Portanto, tem essa dupla valência. É um espaço que continua a ser muito relevante, não apenas para turistas e para visitantes, como para as pessoas que efetivamente residem, naturalmente para aquelas que vivem à volta desta cultura do fado, que é profundíssima em Lisboa, como sabemos. Portanto, houve essa visão toda nos anos 80, que no fundo, nos últimos anos, aquilo que foi acontecendo foi alargando-a. Portanto, a EGEAC começou a ficar no sentido de ter sob sua alçada, sobre a sua gestão, cada vez mais espaços culturais, como os teatros, o Teatro São Luís, por exemplo, como as galerias de arte municipal, como a Casa Fernando Pessoa, como agora mais recentemente, apenas há 3 anos, o Museu de Lisboa, o Museu do Aljube, o Museu Bordal Pinheiro. Portanto, no fundo, a Câmara de Lisboa tem uma direção municipal de cultura que gera o arquivo municipal, as bibliotecas municipais e todos os apoios que são dados ao setor cultural, e a EGEAC gera, neste momento, são cerca de 18 espaços culturais da cidade que englobam áreas tão diferentes como o monumentos, museus, teatros, galerias de arte, cinema São Jorge. Portanto, há uma riqueza muito grande em termos se começarmos pelo início, portanto, pensando que era apenas o Museu do Fado, o Museu da Marioneta, o Castelo de São Jorge. Hoje em dia, de facto, há uma riqueza muito maior, no sentido em que são muito mais as áreas artísticas que estes espaços abrangem, e isso permite uma série de cruzamentos e de iniciativas comuns que antes não existiam necessariamente. Uma das áreas na qual também apostámos muito nos últimos anos foi promover esse conhecimento entre estes espaços, porque em muitos casos, e isso é natural, nós estamos a falar de uma empresa que está espalhada pela cidade, tem uma sede num sítio, mas depois ela existe, não é como uma Gulbenkian que está toda no mesmo sítio, não é como um CCB que está todo no mesmo sítio. Aqui a empresa está literalmente espalhada em vários bairros da cidade, o que torna muito difícil, por vezes, do ponto de vista da gestão e de vários aspectos logísticos e práticos. Por outro lado, é extraordinariamente enriquecedor,
porque nos permite criar cumplicidades a um nível muito local. Aliás, nós temos uma política sobre isso, temos uma chamada política de proximidade, em que encorajamos que cada museu, cada teatro, cada galeria estabeleça, é obrigatório, digamos assim, ter relações privilegiadas com as entidades da zona em que ela está. Portanto, vamos imaginar a Galeria Quadrum, que está em Alvalade, no bairro de Alvalade. Essa galeria tem relações com as entidades que estejam à volta, sejam elas escolas, seja ela um lar, seja ela... enfim, portanto, queremos muito que os nossos espaços estejam em interação a um nível muito próximo daquilo que é o seu território. Ou seja, para promover a mobilidade local, o existir dentro do bairro e o conhecimento das pessoas dentro do bairro? Exato, ou seja, por um lado é manter espírito aquela ideia comunitária das origens dos anos 80, porque eu volto a referir isto, não foi só abrir um museu. A grande parte do conceito, a outra metade do conceito, era interagir com a população local. E isso continua a ser muito relevante hoje. É preciso ver que os portugueses têm a taxa de participação e de hábitos culturais mais baixa da Europa. Continuamos assim há vários anos. Somos o país com os níveis de participação mais baixos da Europa. E, portanto, tendo em conta que a EGEAC é também uma entidade, em grande parte, subsidiada pelos impostos das pessoas que cá vivem, nós queremos ser relevantes para essas pessoas, nós queremos ter essas pessoas engagées connosco, queremos ter essas pessoas a visitar-nos, a participarmos e a sentir também que nós somos relevantes. Ora, como Portugal de base, e Lisboa não escapa a isso, tem estes níveis lamentáveis de participação cultural, mas que, enfim, têm muitas explicações históricas e socioculturais. Volto a dizer, fomos um país fechado durante muito tempo em que estas áreas não foram valorizadas. Esta tarefa é mais difícil e a nossa experiência tem sido que ela acontece mais facilmente e de uma forma mais eficaz quando se estabelecem estas cumplicidades de bairro, por assim dizer. Portanto, generalizando, para muitas pessoas em Lisboa ainda não é nada evidente. O ato de ir ao teatro não é nada evidente. O ato de ir a um museu não é evidente. Há muitas pessoas que ainda sentem que estes espaços não são para elas. Ou então simplesmente nem os conhecem e por alguma razão acham que estes espaços não são interessantes. Portanto, o nosso desafio, aquilo que nós temos vindo a tentar fazer, é criar relações de cumplicidade, nomeadamente através desta política de proximidade, portanto, indo bater quase porta a porta, perceber quem são as entidades de cada bairro e perceber qual é a dinâmica de cada bairro. Nós temos bairros muito diferentes, com populações muito diferentes, temos bairros com população mais jovem, temos bairros com população mais sénior, e depois o que tentamos fazer é, de alguma forma, também adequar algumas atividades para essa população que queremos chamar e cativar. E isto parece tudo muito fácil, e não é. De uma forma geral, sente que os lisboetas conhecem o seu património e que o valorizam? Não, nem os lisboetas, nem os portugues. Acho que nós temos um problema grave em termos de memória, de valorização da memória e de conhecimento de um património no sentido material como imaterial. Se nós pensarmos cidades como Londres, é um exemplo que muitas pessoas conhecem, que tem aquelas placas na rua que vai mostrando às pessoas quem é que viveu neste prédio, quem é que morreu neste prédio, que artista é que passou uma temporada neste prédio. Nós, infelizmente, não temos nada parecido. E isto é só um exemplo, não é necessariamente por aí necessariamente que se faz esse trabalho de memória, mas nós temos, talvez porque tivemos também momentos complicados na nossa história, neste século, temos uma certa relutância em talvez olhar para trás e voltamos à questão da autoestima, lá está, voltamos à questão da valorização e da autoestima e, portanto, nós às vezes, eu acho que nós às vezes tanto passamos de um orgulho quase bacoco em relação ao período dos descobrimentos e os heróis nacionais e criámos assim uma narrativa, também ela, a meu ver, um pouco desligada daquilo que são hoje as grandes questões também do debate pós-colonial e da interação com esses países,
ao mesmo tempo que somos capazes de não conhecer o básico em relação, sobretudo, aos nossos artistas. E é sabido, quer dizer, o Manuel de Oliveira teve que ser reconhecido primeiro em França, uma Paula Rego teve que ser primeiro reconhecida em Inglaterra, até uma Cesária Évora. Até uma Cesária Évora, cantora cabo-verdiana, foi rejeitada por editoras portuguesas, e só quando foi para a França e reconhecida em França é que aquele estilo de música e toda aquela dimensão que para nós devia ser tão óbvia e imediata é que foi reconhecida. Portanto, felizmente, como já dissemos, eu não gosto nada do discurso miserabilista, e felizmente que acho que já fizemos um longo caminho desde aí e estamos numa fase muito mais saudável e muito menos descomplexada. Mas acho que, sem dúvida, que ainda temos um percurso para compensar de conhecimento. Claro que nos cabe a nós, instituições como a EGEAC, de também ajudar nesse processo. E eu aí destacaria, por exemplo, o Museu do Aljube. É um museu recente, tem apenas, julgo, 3 anos. É na antiga prisão política do Aljube, que é uma prisão desde os tempos dos mouros, portanto é um sítio muito particular, também ali no coração junto da cidade, junto à Sé, e esse museu, por exemplo, é um museu que conta a história na perspectiva do que ali aconteceu também, sobretudo no século passado, no século XX, mas que tem um lado, se quisermos, pedagógico, de contar um pouco a história do país e a história da cidade através do museu. Dou outro exemplo: quem é que sabe, e faço esse teste muitas vezes e raramente as pessoas conhecem, o que significa que nós também ainda não estamos a fazer um bom trabalho. Quem é que sabe que Lisboa teve um teatro romano? Um teatro romano mesmo. Lisboa chegou a ter dos maiores teatros romanos da Europa. Toda a gente conhece teatros romanos famosos na Sicília, no sul de França, e muito pouca gente sabe que existe um em Lisboa. É verdade que ele é pequenino, no sentido em que ele foi muito destruído e apenas uma partezinha está visível hoje em dia. Mas a verdade é que está lá e existiu. E portanto, cabe-nos a nós, e é essa a nossa responsabilidade e desafio, de contar a história. Se nós não a contamos, então é natural também que as pessoas não a adivinhem, não é verdade? Claro, sem dúvida. E era isso que eu ia perguntar. Quais é que são, precisamente, espaços culturais em Lisboa, na sua opinião, que deveríamos conhecer e que passam ao lado das massas? A Joana falou do Museu do Aljube, falou Do Teatro Romano, do Museu de do Lisboa. Teatro Romano, precisamente, por acaso, esse eu conheço, passo lá muitas vezes, mas, por exemplo, inclusive eu falei isto consigo aqui antes da conversa, que eu descobri este ano o Palácio Pimenta, e passo lá há anos à porta, um edifício lindíssimo, e só este ano é que eu me decidi interrogar o que será isto. Exato, refere-se a um palácio branco com um aspecto muito discreto, até junto ali ao estádio do Sporting, não é? Exatamente. Mas que quando se entra é o Museu de Lisboa, é o centro do Museu de Lisboa, e tem um jardim lindíssimo, cheio de pavões, onde está o pavilhão preto e a Galeria de Arte Contemporânea, o pavilhão branco. Portanto, aí está um belíssimo exemplo de uma pérola da cidade que de facto é pouco conhecida. E do outro lado da rua existe outra pérola, mais pequenina, mas igualmente valiosa, se é que eu posso dizer assim, que é o Museu Bordal Pinheiro, que é um museu numa moradia, foi uma doação na altura, e portanto é uma moradia, e há muitas pessoas, nós esforçamos-nos muito para as pessoas perceberem que é um museu, porque as pessoas muitas vezes acham que é uma casinha, uma moradia, uma casa de alguém, e não sabem que lá por dentro está um museu e é curioso, peço desculpas, estou a voltar sempre à mesma tecla, espontaneamente, a questão da valorização. Esse pequeno museu que muitos lisboetas não conhecem, o Museu Bordal Pinheiro, que é um museu muito dinâmico, com uma coleção riquíssima sobre a obra de Bordal Pinheiro, mas que na verdade resvala novamente para a história do país e da cidade. Esse museu, por exemplo, é muito procurado pelo público japonês. O público japonês organiza-se em excursões para ir a Alvalade conhecer o Museu Bordal Pinheiro. E, portanto, é muito engraçado ver essas dinâmicas. Será associada à porcelana ou ao trabalho? Nós achamos que sim. Pode ser isso, pode ser às vezes tão simples como por alguma razão entrou num guia
japonês, neste caso, que depois, por sua vez, tem uma dinâmica própria, mas achamos que sim, que há afinidades em termos do desenho, em termos da caligrafia, em termos da porcelana, que faz esse público em especial vir, assim como, por exemplo, se calhar poucas pessoas conhecem o núcleo do Museu de Lisboa do Santo António, que fica ali ao pé da Sé, que é outro pequenino museu, mas de uma riqueza imensa. Temos já não sei quantas pequenas estátuas, representações de Santo António nesse museu, que mostram, por exemplo, um Santo António negro, um Santo António asiático, um Santo António, nem sei precisar, mas uma variedade muito grande que mostra também a riqueza da figura de Santo António. E esse museu, que poucos portugueses, provavelmente, ou lisboetas, provavelmente conhecem, esse museu, por exemplo, é muito procurado por brasileiros. O público brasileiro faz fila à porta para visitar o Museu de Santo António. Engraçado. Em geral, do património todo que estão a gerir, maioritariamente quem vos visita são turistas, ou seja, até ao momento que aconteceu, portanto, aqui há pouco tempo da pandemia, ou também tem um público grande português e lisboeta a visitar? Temos as duas situações. No Castelo de São Jorge e no Padrão dos Descobrimentos, o público é maioritariamente turista. Tanto que nós esforçamos-nos para captar público local, porque queremos que, quer um sítio, quer outro, não se transformem apenas num sítio de visita a turistas. Queremos mesmo muito manter essa ligação local. Depois, nos teatros, por exemplo, é o inverso. Nos teatros, no Teatro São Luís, no Luca, no Teatro do Bairro Alto, estes dois últimos são espaços recentes, aí, maioritariamente, estamos a falar de público local e fazemos o esforço ao contrário, que é a captação de turistas. No caso do cinema do Teatro São Luís, por exemplo, começámos até a fazer pequenos panfletos com um resumo da programação, aquela que não requer Mas saber há programação português. em língua estrangeira também? Não, aí é que está. O que nós fazemos é identificamos no âmbito da programação aquela que pode ser universal, um concerto de música. Não precisa o idioma é irrelevante, não é? O fado é um exemplo disso. E, portanto, aquilo que nós fazemos ou muitas vezes temos programação estrangeira, recebemos muitos artistas internacionais, portanto fazemos um resumo da programação e temos isso traduzido em várias línguas para tentar chamar o público turista. Portanto, temos as duas situações e nos dois casos tentamos, ou seja, em cada caso tentamos adaptar a estratégia para captar aquele que esteja menos presente. Mas, em geral, numa perspectiva do turismo, o que é que os turistas mais gostam de conhecer? Entrando dentro do óbvio e o menos óbvio. Não sei bem. Eu tenho a sensação que os turistas... Bom, para já, o que é um turista? E há turistas muito diferentes, como sabemos. Há turistas que vêm a Lisboa e que não lhes interessa absolutamente nada, vêm para as despedidas de solteiro ou para a praia, para o sol, e há outros que são do mais interessado que pode existir. Novamente, às vezes até mais que o público local. E portanto, depende um bocadinho. Agora, o que eu sinto é, às vezes perguntam-me, esta programação está a ser pensada para turistas ou para locais? Ela é, por definição, sempre para locais. Agora, os turistas são bem-vindos. E isto também porque sentimos que, mesmo nós, quando vamos a algum lado, quando viajamos, normalmente a última coisa que queremos é um programa de turistas. Queremos sempre, nós próprios, não é? Queremos sempre ir à procura daquilo que achamos que é o autenticidade. Exatamente. Mesmo que ela depois já não seja, mas enfim. Portanto, os turistas são iguais em todo o lado e normalmente quando vêm cá, vêm para encontrar alguma coisa que não têm em casa deles e que é diferente, que se calhar é único. Portanto, nós não nos preocupamos muito em pensar o que é que o turista vai querer, porque achamos que ele vai querer aquilo que de alguma forma é aquilo que nos interessa também a nós. Portanto, na EGEAC nós fazemos uma programação que é extremamente diversa. Vai desde uma programação extremamente popular, se quisermos, no sentido tradicional, os santos populares, as marchas populares, os arraiais, e depois temos uma programação altamente contemporânea e vanguardista, nas galerias de arte, nos teatros.
E não fazemos grande distinção entre elas, valorizamos-las da mesma forma. Durante muito tempo reinou a ideia da alta cultura, da baixa cultura, da cultura erudita, da cultura popular. São conceitos que felizmente já estão bastante ultrapassados e nós também o vemos dessa forma. O que tentamos é que de facto exista um público interessado, seja ele turista, seja ele local, para cada uma destas propostas, e temos sentido, e nesse aspecto é curioso e gosto sempre de frisar isto, nós nos últimos anos fizemos algumas experiências, até para nós, irmos para sítios pouco habituais, porque hoje em dia, sendo muito franca, o mais fácil é fazer um grande espetáculo no Terreiro do Paço, não há como correr mal. Entre os turistas que estão de passagem, entre as pessoas que vêm, seja quem for o nome, é inevitável, se quisermos medir por aí o facto de haver público, então é um sucesso garantido. O que nós temos estado a fazer é ir para sítios completamente distintos, por exemplo, para o Vale do Silêncio, ao pé do aeroporto, nos Olivais, ou ir para zonas em Benfica, onde há uma mata, que normalmente só as pessoas da zona de Benfica é que conhecem, e às vezes até vamos com projetos bastante arrojados, no sentido de não ser o concerto que toda a gente, com um músico conhecido, toda a gente conhece. Estou a pensar, por exemplo, no festival Lisboa Soa, sobre arte sonora. E o que é muito interessante, aquilo que temos sentido e que é francamente estimulante, é que as pessoas estão extremamente receptivas, quer ao desafio de propostas novas, diferentes, quer ao desafio de irem para sítios diferentes. E todas as vezes que fizemos esta experiência, sempre com algum receio de que depois não houvesse bem adesão, tivemos sempre a experiência ao contrário, as pessoas aderem, e é muito engraçado que o facto de nós pormos, lá está, um festival que seria considerado normalmente de nicho, porque arte sonora, instalações de arte sonora, convenhamos, é algo bastante específico. Mas o facto de isso estar integrado num festival que tem muitas outras coisas diferentes, desde jazz a fado a outras, faz com que, voltamos à questão da intimidação das pessoas, deixarem de sentir que aquilo não é para elas. E então é muito curioso que nessas experiências que fizemos, muitas vezes em jardins, temos um público extremamente diferente, desde um público altamente contemporâneo, mais jovem, muitas vezes estrangeiro, turista ou residente, até velhinhos e famílias que aparecem com curiosidade. E tem sido muito engraçado. Eu gosto sempre depois de falar com os próprios artistas com quem fazemos estes festivais, e eles próprios ficam, eu diria que até muitas vezes comovidos, porque raramente chegam a este público. E eles próprios já se habituaram às vezes a pensar, bom, isto é só para estas pessoas, não é para aquelas, e de repente perceber que não, é possível, mesmo quando a linguagem é até uma linguagem bastante contemporânea, não é assim tão difícil chegar às pessoas quando as condições são criadas. E portanto tem sido isso muito o desafio que também temos vindo a fazer, e só para terminar e exemplificar, os concertos no Vale do Silêncio, que é um vale lindo, é um descampado, um jardim muito bonito, que a Câmara, aliás, é muito interessante, porque nos anos 80 era uma zona proibitiva. Pessoas que vivem na zona dos Olivais contam que nos anos 80 era uma zona de criminalidade, de prostituição, e portanto as pessoas até eram avisadas para não ir para lá. Era como Monsanto em tempos também teve os seus problemas. E aqui o que nós tentámos foi, uma vez que a Câmara reabilitou este espaço, que hoje em dia é um espaço tão bonito, foi justamente desmistificar esses preconceitos que ainda estão na cabeça das pessoas. Tanto que quando nós começámos a falar de fazer este concerto, que seria um concerto, nós fazemos um concerto anual de música clássica, música erudita, se quisermos, com a Orquestra Gulbenkian. Normalmente seria um concerto que faríamos numa zona tida como nobre, que seria o Terreiro do Paço ou algo, lá está, na zona histórica, e nós quisemos precisamente inverter essa ideia e fazer uma inversão de fluxo. Em vez das pessoas virem para o centro da cidade, as pessoas do centro da cidade irem para outros centros, novas centralidades da cidade. E foi muito engraçado, porque quer dentro da EGEAC, quer na Gulbenkian, havia muitas resistências, muitos receios. Ninguém vai vir, ninguém conhece, havia pessoas que até achavam ainda a tal ideia da criminalidade, e foi muito curioso, porque logo no primeiro ano, e sem uma comunicação massiva, apareceram 17 mil pessoas,
e desde então, todos os anos, esses números têm vindo a crescer e neste momento o Vale do Silêncio, infelizmente, já começa a ser pequeno. Há quantos anos é que estão com esse evento? Este seria o terceiro. Portanto, há muito pouco tempo, mas já com estes resultados muito expressivos. Aliás, este seria o quarto, se não me engano. A vossa programação aparece em qualquer guia normal de Lisboa, portanto, como qualquer outro evento. Sim, esta situação do coronavírus, de alguma forma, pensando nos lados positivos, que não são muitos, mas há sempre, não é? Em qualquer situação, e neste caso tem sido interessante para dinamizar as nossas propostas online, ou seja, nós estamos neste momento, passado um mês de coronavírus, muito melhores, eu diria, do ponto de vista da utilização que fazemos das tecnologias que hoje em dia temos ao nosso dispor e desse ponto de vista da comunicação também. Portanto, a EGEAC tem o seu site, todos estes espaços têm o seu site e a informação está sempre disponível nesses locais, mas é curioso ver que com esta situação, de facto, isso deu-nos aqui um impulso para melhorar e ainda bem, porque vê-se agora que isso é necessário e que provavelmente vai continuar a ser muito necessário. E que quando voltarmos à rua, de alguma forma, que não sabemos exatamente como e quando, haverá uma maior integração entre o offline e o online, não é? Haverá uma maior comunicação e não serão mutuamente exclusivos. Exato. Esse ponto que referiu da complementaridade é muito importante, porque nós estamos ainda assim com alguns cuidados, no sentido de, por exemplo, não tentar pagar aos artistas pelos conteúdos que são desenvolvidos. Os artistas, de uma forma muito espontânea e generosa, foram os primeiros que começaram a desenvolver iniciativas online, mas muitas vezes não remunerado. E isso pode ser perigoso, não é algo... Nós somos muito apologistas de uma cultura valorizada, a cultura gratuita, a ideia de que as pessoas vão se for gratuito, ou enfim... Tudo isso são novamente ideias do passado que não fazem muito sentido, sobretudo quando o setor cultural é, como sabemos, muito precário. E, portanto, por um lado, estamos a tentar ver formas de introduzir conteúdos pagos para que os artistas possam ser remunerados. Por outro lado, é muito importante não se cair numa ideia de que já não é preciso ir a um museu ou já não é preciso ir a um teatro, ou seja, de que ver uma peça online, seja um quadro ou seja uma peça de teatro, que é a mesma coisa do que vê-la ao vivo. Portanto, o que nós estamos a fazer é justamente como a Clara referiu, trabalhar numa lógica de complementaridade. As tecnologias existem como uma ferramenta que já está a ser muito interessante também para chegar a novos públicos. Nós no Dia Mundial do Teatro, por exemplo, o Teatro São Luís criou uma programação específica para esse dia e pôs online algumas peças de teatro dos últimos anos que tinham sido gravadas com qualidade e, portanto, criou, digamos, um evento à volta do Dia Mundial do Teatro. E teve milhares de pessoas assistiram a estas peças de teatro, o que foi muito interessante, porque foram números muito superiores ao que se calhar seriam os números normais, num dia normal, se o teatro... Mas pagando ou gratuito? Gratuito. Ainda não estamos na fase dos conteúdos pagos, nem sei se chegaremos necessariamente, mas interessa-nos pagar aos artistas, isso sim. Agora, o que eu quero referir é, voltando àquela questão dos portugueses terem baixos níveis de participação cultural e de às vezes sentirem intimidados, e só para dar um exemplo concreto, no caso do São Luís, há uns anos houve um senhor que foi ter à bilheteira do Teatro São Luís e perguntou à pessoa que estava na bilheteira: olha, eu vivo aqui há 40 anos, nunca entrei aqui, o que é que se passa aqui? Portanto, nós ainda temos muitas situações destas. E o que tem sido engraçado com a questão da tecnologia é perceber que estamos a chegar a muito mais gente, talvez pessoas, lá está, que não tenham mesmo à vontade para entrar nos sítios ou que não tenham a mesma disponibilidade e que se calhar o facto de estar mais disponível, não é, à distância de um toque, se quisermos, faz com que muitas pessoas espreitem com mais curiosidade. E agora o desafio vai ser como manter essas pessoas interessadas e como trazê-las aos espaços, porque nós não queremos só ter espectadores virtuais, nós queremos ter público físico, quando pudermos abrir os espaços. Pois, como a Joana mencionava, portanto, inclusive os artistas têm sido os primeiros a reinventar-se e estarem presentes e fazerem conteúdos, não havendo no futuro, se não houver da mesma forma os concertos, os ajuntamentos, não terão essa forma de serem pagos. Isto já é aqui a pergunta que mais ou menos a Joana já começou a responder, que
como tornar o meio digital um meio para ter lucro e como é que podemos reinventar esta cultura, ou qual o papel também de nós, lisboetas, público que houve, numa nova reorganização da cultura. Eu acho que essa criatividade de todos nós, obviamente há uma responsabilidade sobre uma entidade como a EGEAC, mas na verdade muitas vezes as boas ideias vêm da sociedade civil e dos artistas. Os artistas então, por definição, muitas vezes são as pessoas mais criativas e quem em muitos casos está à frente dos tempos, às vezes até são incompreendidos por causa disso. E portanto eu acho que este processo para já não pode estar distinto, não pode ser um processo distinto dos artistas, tem que ser um caminho feito com eles. Temos que trabalhar com eles e perceber que suportes e que tipo de soluções é que eles próprios encontram. Agora, a nossa estratégia e a nossa esperança é, nós queremos muito voltar a reabrir os nossos espaços, assim que for possível e em condições. Porque, volto a dizer, não acreditamos que, por muito boas que sejam as tecnologias e cada vez são melhores e mais sofisticadas, não podem substituir a experiência física e comunitária, ao fim e ao cabo. Uma pessoa ver uma peça de teatro no seu computador, em sua casa, é melhor que nada, mas não substitui em nada a experiência de estar num teatro, numa sala cheia, com os autores ao vivo. Portanto, o nosso objetivo principal é reabrir, obviamente, em condições de segurança, e isso está a ser o grande desafio agora. Estamos neste momento a trabalhar nisso, estamos a trabalhar e a falar com teatros, museus na Ásia, por exemplo, a saber que tipo de medidas é que eles têm e quais é que funcionaram melhor, quais é que não estão a funcionar, que é para podermos tentar à nossa escala e na medida das nossas situações replicá-las. Aprender com quem já está a fazê-lo. Exato, portanto estamos a olhar e cada um terá particularidades e portanto estamos muito ativamente a falar com essas entidades todas para tentar perceber quais é que podem ser as soluções e estamos confiantes de que elas existem e de que com bom senso e com tranquilidade vai ser possível, se calhar até ainda antes do verão, reabrir alguns espaços. Se calhar obviamente com limitações, mas ainda assim achamos que isso vai ser possível. E isso para nós é o mais importante para as pessoas, para não baixar ainda mais estes níveis de participação cultural do país e também para permitir retomar a atividade o mais normalmente possível, para poder manter este ecossistema que já sabemos que vai ser muito penalizado, como outros, o mais rapidamente possível retomá-lo. Mas as ferramentas digitais, sem dúvida, vão ser uma ferramenta importante, assim como, e acho que este é que é agora o ponto, e é também um pouco a discussão que estamos a ter, é muito provável que no campo do espaço público, portanto as iniciativas de rua, aquilo que seriam os grandes concertos, etc., vamos ter que repensar formatos. Provavelmente não vai voltar a ser possível tão cedo a ter densidades de público juntos muito, muito grandes. E isso pode ser muito estimulante e aí eu acho que a própria cidade pode oferecer muitas soluções. Estávamos não quero ainda desvendar muita coisa porque não está ainda também concluída, mas só para dar exemplos, estamos a pensar, por exemplo, usar projeções, usar varandas, ou seja, a criatividade aqui não tem limites e há muito que pode ser feito, concertos em telhados, há muitas soluções de formato e ao longo, basta ver, por exemplo, os teatros, o próprio formato físico e arquitetónico dos teatros, desde o tempo dos gregos, foi-se transformando, portanto não há razão nenhuma para não nos reinventarmos novamente. Claro que isto são condições neste momento muito específicas e cheias de condicionantes, mas muitas vezes também é nesses contextos que surgem grandes ideias e temos alguma esperança de conseguir e estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, não estamos nem só a pensar na parte tecnológica, embora também, e não estamos derrotistas. Mesmo que não seja possível, como nós gostaríamos, abrir os espaços, estamos confiantes que vamos encontrar soluções para manter a cultura viva e isso achamos que é mesmo muito importante, até porque há muitos estudos que começam a aparecer sobre o efeito psicológico de todo este isolamento social e portanto achamos que temos mesmo aqui um papel também a desenvolver
no sentido, e muitas pessoas já se têm voltado para a cultura neste período, à procura justamente de conteúdos culturais, e em muitos casos elas próprias, eu conheço muita gente que voltou a pintar, ou voltou a tocar piano, ou está agora a aprender um instrumento, e isso mostra bem algo que tem sido uma discussão nos últimos anos, muitas vezes de um ponto de vista apenas economicista, mas é esta ideia do valor da cultura. E é muito difícil, há outras áreas em que é muito fácil medir, não é? O setor têxtil, há dados objetivos, é possível perceber quanto vale. O setor cultural é uma discussão muito mais ingrata em muitos casos, e nos últimos anos, em termos de políticas europeias, fala-se em well-being, o well-being que a cultura pode trazer. E se há momento em que eu acho que nós estamos a ver isso, é este. E provavelmente ele vai continuar a ser muito importante depois, ou quando esta situação começar a passar, porque as pessoas, de facto, do ponto de vista mental, há muitas pessoas que estão a sofrer uma pressão muito grande, e acho que nós podemos ter um papel para ajudar de alguma forma a aliviar e a criar aqui laços com as pessoas. Sem dúvida. A Joana falava aqui da mudança de algum tipo de festival, de evento com mais pessoas, e pegando no tema que também já tocou ao início, gostava de fazer aqui uma pergunta sobre os Santos Populares, que é um tema transversal e que assim toda a gente conhece desde que nasceu. Este ano já foi cancelado, por motivos óbvios. Como é que se organiza o que é talvez o evento mais popular da cidade? Como é que é a dinâmica de um evento destes? Eu começava por dizer algo que é engraçado ouvi-la dizer isso nesses termos, e fico muito contente, mas na verdade eu não sei se os Santos Populares foram sempre aquilo que são hoje, ou pelo menos, por exemplo, as marchas populares, só para ter uma ideia, nos anos 80 estavam em vias de acabar, porque não havia pessoas interessadas. As marchas populares não eram cool, não eram, pelo contrário, voltamos àquela questão, eram vistas como algo provavelmente piroso, ou enfim, não se dava a tal valorização a esta dimensão. Felizmente não é o caso, e felizmente que sem dúvida que hoje em dia, quer as marchas populares, quer os arraiais, quer os santos populares, são, e eu estou absolutamente de acordo, um highlight da vida cultural da cidade. E portanto foi com muita pena que soubemos também dessa decisão, mas ela era de facto inevitável, a dois níveis. Por um lado, porque algo como as marchas populares, por exemplo, as pessoas não fazem ideia, implica meses a fio de trabalho que implica ensaios que nesta altura foram proibidos, não era possível pela legislação atual reunirem-se as pessoas como seria necessário para fazer. Lá está, aí as ferramentas digitais, por muito que queiramos, não conseguem substituir aquela presença, aquele calor humano. E por outro lado, porque de facto a densidade populacional que os Santos trazem, nós conseguimos na altura prever que não ia ser possível face àquilo que eram as perspectivas em relação a esta crise de saúde pública. Portanto, foi com muita pena, e continuamos com muita pena deste ano não existirem os Santos Populares, embora estou certa de que eles vão de alguma forma acontecer, de alguma forma existir. Exato, se calhar mais recatadamente e mais em casa de cada um. Mas, por exemplo, estamos a pensar, nós há 3 anos lançámos com o Museu de Santo António, do Museu de Lisboa, lançámos o desafio de recriar os tronos de Santo António. Os tronos de Santo António, as pessoas mais velhas têm essa memória, era uma tradição lisboeta. As pessoas punham à porta os tronos de Santo António e em troca acho que havia uma moedinha. E essa tradição caiu completamente em desuso. E há 3 anos, sem grande comunicação, lançámos o desafio de se recriar os tronos de Santo António, disponibilizando tronos, portanto disponibilizando as estruturas, e o museu dava workshops para a criação porque há toda uma tradição envolvida e símbolos envolvidos. E foi muito engraçado porque lá está, às vezes as ideias mais simples são as mais eficazes. Isto não implica tecnologia absolutamente nenhuma, é algo mesmo muito básico e teve um sucesso enorme. Talvez porque, lá está, foi buscar algo à memória coletiva das pessoas, sobretudo das mais velhas, e portanto também se criou aqui uma dimensão intergeracional que também achamos que é muito interessante e que estamos sempre a tentar promover.
até porque Lisboa tem uma população envelhecida, mas é uma população envelhecida muito ativa e muito rica. E portanto, este ano, por exemplo, já temos estado a discutir, vamos provavelmente fazer workshops online de como fazer o Trono de Santo António. Portanto, há muitas iniciativas que, apesar de tudo, vai ser possível fazer. Okay. Há aqui um tema que eu gostava de abordar, ainda dentro dos Santos, uma evolução, ou seja, eu, mais miúda, os Santos, pelo menos na altura em que eu ia muito, eram muito centralizados no Castelo, portanto, desde o Museu do Fado até ao Castelo, e nomeadamente mais ali a subir e ali naqueles miradouros, e ao longo dos últimos anos começou-se a descobrir a Vila Berta, Ipabica, mais recentemente Carnide, Campo Lide, e de repente houve um alargamento da festa. A minha pergunta é, houve um afastamento dos lisboetas do centro antigo onde era, ou houve um alargamento geral para toda a cidade de Lisboa? Sabe qual é o maior arraial de todos? É na Expo. Okay. Isso já diz bastante. Não, sem dúvida que houve, acho eu, um alargamento que tem a ver com a tal valorização. Voltamos ao mesmo tema. Os santos, que não eram algo necessariamente, como referiu, não era como agora, estavam ali circunscritos, havia pessoas que gostavam, há outros para quem passava completamente ao lado, e havia muitos bairros que não festejavam de todo, e de repente... eu acho que isto tem a ver com outro tipo de questões mais profundas da nossa sociedade, do nosso ritmo. Não é só em Lisboa, há um fenómeno, se quisermos, de um certo regresso às origens, talvez ligado à massificação, à globalização. Noutras cidades também vê-se este fenómeno das pessoas quererem voltar de alguma forma àquilo que se calhar eram origens, mesmo que sejam, no caso das marchas populares e de outros, são origens muito relativas. Tudo aquilo foi inventado no Estado Novo, não tem propriamente um passado assim tão denso. Mas a verdade é que esse tipo há alguma nostalgia, por um lado, envolvida, por outro lado, e isso foi giro na iniciativa que eu falava dos tronos de Santo António. Houve tronos de uma reinvenção total, de uma apropriação total. Houve tronos feitos por imigrantes, ligados a associações culturais do intendente. Portanto, em todas estas iniciativas tem havido também uma apropriação e uma reinvenção. E eu acho que nos bairros que descreveu, Benfica, por exemplo, é o outro que tem um imenso arraial. Houve uma vontade simplesmente quer dizer, são lisboetas, isto é uma tradição lisboeta, porque é que nós no nosso bairro não a podemos festejar também? Portanto, eu acho que sem dúvida que foi não uma reação de vontade de sair dos bairros históricos, mas de também festejar no resto da cidade. E acho que, de facto, os santos dos últimos anos falam por si. As juntas de freguesia não têm mãos a medir na organização e há muitas entidades locais, coletividades, que se organizam para terem os festejos, no fundo, à escala da cidade. E é isso que temos visto, e eu comecei por dar esse exemplo que é engraçado, da Expo, do Arraial dos Navegantes, que é o maior, numericamente, é o maior em termos de lugares sentados, e é muito engraçado, porque é um bairro, como sabemos, bastante recente. E, no entanto, também teve também uma marcha popular o ano passado, que entrou na competição. Portanto, voltando aqui à conversa mais de uma forma geral, qual é que é o seu principal objetivo enquanto agente de mudança no setor cultural? Eu diria, há um chavão hoje em dia que é o da acessibilidade. E nós muitas vezes pensamos a acessibilidade no sentido físico, as pessoas com cadeiras de rodas e com outro tipo de limitações poderem deslocar-se aos espaços. Eu penso nela nesses termos, mas de uma forma muito mais abrangente. Nós temos, por exemplo, todo um público na margem sul, por exemplo, que é um público que em muitos casos trabalha em Lisboa, mas não lhes ocorre se calhar ficar em Lisboa para depois ir a uma peça de teatro ou ir a um museu. Temos uma grande Lisboa, de Queluz a Louros, a outras localidades, que vem também muitas vezes a Lisboa, mas não está necessariamente em Lisboa. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos trabalhado muito na lógica da política de proximidade que falei. Nós queríamos muito combater estes baixos níveis de participação cultural dos portugueses.
e com isso tornar a cultura acessível. Não significa torná-la mais simples, torná-la mais básica, não, de todo. Nem as pessoas reagem muito a isso, como também, volto a dizer, não reagem necessariamente à questão da gratuitidade. Tem mais a ver com outro tipo de questões que estamos neste momento até a testar, como por exemplo a existência de transportes públicos para as pessoas poderem deslocar, porque há muitas pessoas que não têm carro e que se deslocam por transportes públicos e, portanto, no caso do cinema, do Teatro São Luís, por exemplo, nós este ano adaptámos os horários para garantir que a peça de teatro, seja ela qual fosse, acabava a horas de ainda haver metro. Porque nós muitas vezes, nós pessoas... Isso é muito interessante, atenção. Eu acho que sim, e acho que é algo, nós não estamos a inventar a roda, são experiências que estão a ser feitas noutras cidades também, mas se nós queremos ser uma cidade mais ecológica, mais inclusiva, mais democrática, então, e com mais índice de participação cultural mais alta, então nós temos de facto que mudar nós próprios estruturalmente algumas formas de estar, temos que ir ao encontro das pessoas, daí a tal ideia de política de proximidade, de se ir à procura, porque muitas vezes está ao lado, não é preciso inventar a roda, não é preciso ir pensar na grande organização que vai fazer o trabalho por nós, não, basta ir atravessar a rua e ir falar, por exemplo, a Casa Fernando Pessoa, no bairro de Campo de Ourique, trabalha com a Universidade Sénior de Campo de Ourique, que tem uma população sénior ativíssima e do mais interessado que há em literatura. Mas se calhar se não houvesse esse primeiro passo de ir lá bater à porta, também não ocorreria a associação vir ter à casa. Portanto, mas às vezes acontece. Mas o ponto é, e voltando à questão, que é uma questão difícil e grande, mas eu diria que talvez essa questão da acessibilidade, tornar a cultura acessível, tornar os nossos espaços acessíveis, seja a turistas, seja ao público local, seja a um público local que está habituado a propostas culturais ou então que não está, eu diria que esse é o grande desafio. E para isso nós de facto temos de mudar, não podemos estar só no Terreiro do Paço, não podemos estar fechados dentro dos nossos espaços. Temos que pensar em questões estruturais como esta dos horários, dos transportes públicos, temos que mudar um bocadinho a nossa própria forma de estar e de comunicar, voltando ao ponto que falou também antes, e de comunicar. A questão da linguagem na comunicação é outro debate interno que temos, sobretudo na frente da arte contemporânea. Temos debates intensos sobre isso, porque entre aquilo que muitas vezes os artistas querem, e legitimamente, naturalmente, e entre aquilo que nós também depois queremos para que uma exposição seja efetivamente perceptível e acessível, há tensões. Mas nós assumimos essas tensões e é um debate que internamente estamos a ter. E é muito normal na vida de hoje, e a Joana já tocou nesse ponto, nós acabamos por estar muito focados só no nosso trabalho e não paramos para fazer e consumir cultura, arte, etc. Eu dou-lhe o meu exemplo, que eu adoro a música clássica, tive formação em miúda, mas é raríssimo eu ir à Gulbenkian ver um concerto. Vou à Gulbenkian passear aos jardins, muito mais vezes, do que vou ver um concerto, só simplesmente porque não me dou ao trabalho de parar e comprar o bilhete. Eu acho que esta situação toda do coronavírus tem esse mérito, que é obrigou-nos a parar, todos. Obrigou-nos a parar nós, instituições, e deu-nos tempo para também repensar uma série de coisas e uma série de paradigmas, e acho que como sociedade obrigou-nos a parar e a repensar de que forma é que nós andávamos a viver, porque acho que muitos de nós efetivamente passamos a vida de uma correria só a sobreviver para o dia seguinte, e portanto sem ter efetivamente essa disponibilidade mental de ir a um concerto ou de ir ver uma exposição. E eu espero que depois desta situação se normalizar, espero vivamente, e estamos a pensar muito nisso, que como sociedade não se volte a esse ritmo intenso que estávamos a viver e que seja possível e que este tempo de paragem tenha o mérito de nos fazer questionar um bocadinho se queremos voltar a esse tempo ou se queremos fazer mudanças nas nossas vidas. E isto pode ser a uma escala individual de cada pessoa, como à escala da cidade e como à escala das instituições.
E nós, por exemplo, aquilo que estamos a pensar fazer numa primeira fase, por exemplo, de reabertura, se calhar não vamos reabrir logo, se calhar não, no sentido de abrir todos ao mesmo tempo ou abrir o horário total, se calhar já não vamos pensar tanto em termos de exposições blockbuster, se calhar vamos fazer uma programação mais pausada, mais calma, mas que se calhar também nos permite ir a níveis de profundidade diferentes de interação com o público. Muitas vezes uma exposição, se não está, muitas vezes, aliás, é quando ela está a fechar que as pessoas de repente querem último dia. Exato. Portanto, eu acho que isto é uma situação terrível que nós estamos a enfrentar e do ponto de vista financeiro sabemos, já é uma desgraça para muita gente e infelizmente sabemos que será para muita mais, mas pode ter pelo menos o mérito de nos fazer aprender algo e desde logo permitir essa paragem para repensar. E isso é tão importante, acho eu, na vida de uma pessoa individual, como nas instituições. As instituições, e quanto maiores normalmente pior, também param um pouco para pensar. E nós temos tentado dar esse espaço e promover essa reflexão para que iniciativas como a que referi do São Luís, outras, por exemplo, por acaso também no São Luís, alargada a outros, o bilhete suspenso, que é um bilhete que permite que a pessoa, quando vai ao teatro comprar um bilhete, pode comprar um segundo bilhete por metade do preço, que fica para uma pessoa que não possa comprar bilhete. E há vários tipos de iniciativas que surgem, ou de ideias que surgem quando nós temos tempo para parar e para pensar. E infelizmente, de facto, isso muitas vezes não é o que acontece. Mencionou aqui que seguem bons exemplos de política cultural de outras cidades ou municípios. Algum em específico que queira mencionar? Olha, agora surgiu um exemplo muito engraçado de Praga. A Câmara de Praga lançou o Festival of Nothingness, Festival do Nada. E o Festival do Nada é um festival que quer combater a crise atual e então o conceito é, não há espetáculos virtuais, mas são mesmo virtuais, não existem, mas convidam as pessoas, no fundo, a comprar um bilhete, que seria um bilhete para uma peça de teatro que se teria feito em condições normais, ou que seria um bilhete para um festival de música que teria tido lugar em situação normal, e portanto é uma forma de envolver também a sociedade civil. Tem preços muito diferentes, alguns são simbólicos, mas uma forma de lançar um repto também à sociedade civil de apoio ao setor cultural. Depois temos visto, por exemplo, a cidade de Berlim está a dar apoios diretos à comunidade artística e eu acho que é importante. Eu sei que neste momento há muitos outros setores da sociedade, a mim cabe-me pensar neste e é por isso que eu falo neste, mas há aqui dois momentos. Um é a resposta à crise e há efetivamente artistas, como pessoas noutras profissões, que simplesmente ficaram sem nada. Eles não têm outro salário, não têm outra profissão. Os espetáculos que se iam produzir eram o seu ganha-pão destes meses. Depois temos um momento seguinte, que é um momento pós-crise, mas que, lá está, se nós não temos os nossos espaços abertos ou se nós não temos outros mecanismos para permitir a produção cultural, esta mesma situação vai se colocar. Portanto, neste momento, eu tenho estado muito atenta a perceber o que é que diferentes cidades estão a fazer em termos de resposta à crise. Aquilo que verifico é que estamos todos, na Europa pelo menos, numa situação muito parecida. Estamos todos, há orçamentos muito distintos e superiores aos nossos, mas fora isso os problemas são muito idênticos e esta crise tem também talvez esse mérito. Eu parece que estou aqui a elogiar esta crise e não é de todo o caso. Não, mas eu compreendo, é a visão da parte boa. Exato, tentar perceber aqui o que é que podemos aprender com isto e aquilo que eu acho que isto mostra também é que de repente não há cá distinções, cidade rica, cidade pobre, isto afetou todos, ponto. Temos Berlim, Paris, Londres, estamos todos ao mesmo nível, estamos todos fechados e com estas condicionantes. Portanto, tem sido muito interessante falar com parceiros de outras cidades sobre aquilo que, e no fundo estamos todos, como eu referi há bocado, estamos todos a olhar para o exemplo da Ásia, que neste momento é aquele que está de alguma forma mais avançado, para perceber de que forma é que vai ser possível reabrir os espaços, sendo que depois eu falava com uma colega de Paris que me dizia,
Oh, Joana, tu já viste, eles na Ásia agora medem a temperatura à entrada do teatro. Se eu faço isto em Paris é uma revolução. Os parisienses não vão deixar. Depois é engraçado, cada país tem... E nós vimos isso, infelizmente, em relação à própria resposta do coronavírus. Há países que, de alguma forma, mais rapidamente acataram aquilo que eram as indicações de saúde pública do que outros e, infelizmente, isso está-se a ver. Sim, mas o que há um mês nos parece impossível, atualmente achamos que já é normal sair à rua de máscara. Exato. E que para nós era quase impensável, nunca tínhamos usado uma máscara para ir à rua, não é? Nós, Exato. portugueses, latinos, e eu acho... Isso é lá na Ásia. Exato. Eu acho que muito provavelmente daqui para a frente vamos ter que viver com essa realidade. Não quer dizer, lá está, que os teatros não possam reabrir, que os museus não possam reabrir, mas haverá certamente cuidados a ter, ou máscaras a usar, ou enfim, vamos ter que ter muitos cuidados, porque Londres dizia isso. Eu estive a participar numa conferência da OCDE na semana passada, que foi muito interessante. Participaram 900 pessoas do mundo inteiro sobre este tema, e Londres dizia: nós não nos podemos, we can't afford to get it wrong, because lives are at stake. Portanto, não nos podemos dar ao luxo de brincarmos com a segurança das pessoas. Não, por muito a vontade que tenhamos de reabrir os espaços, temos que ter isto muito bem pensado e levar isto muito a sério, porque se nos enganamos, vidas podem estar em jogo. E os espaços podem fechar novamente, como aliás aconteceu na China. A China reabriu cinemas, depois voltou a fechá-los, agora está a reabri-los aos poucos. Portanto, eu acho que temos todos de ter aqui muita calma e uma mente muito aberta. Certamente que já percebemos, as coisas não vão ser como de antes, mas a vida também é feita destas transformações, e ao longo da história o ser humano sempre teve esta capacidade de reinvenção, e acho que é muito por aí que nós temos que pensar positivamente, que vamos ter que nos reinventar, certamente em alguns casos com dificuldades, mas noutros, lá está, para muitas pessoas isto tem sido uma situação terrível e uma vivência muito difícil. Para outras tem sido um momento de paragem e de, se calhar, de disponibilidade mental para uma série de coisas que não tinham antes. Há algumas perguntas finais que eu gostava de fazer, não posso terminar a conversa sem lhe perguntar. O que é que torna Lisboa diferente de todas as outras cidades portuguesas ou mundiais? O que é que nos torna únicos? Eu acho que, não sei se é o único aspecto, e não sei se nos torna absolutamente únicos, mas a nossa, nem sei como chamar-lhe hoje em dia, porque há várias políticas sobre isto, ou vários nomes, mas digamos que o facto de haver tantas etnias, a nossa multiculturalidade, se quisermos, de Lisboa, é algo fascinante. Nós próprios não realizamos, até porque nós muitas vezes não interagimos necessariamente com todas as nacionalidades que hoje em dia existem na cidade, mas qualquer estrangeiro, isto mesmo nos anos 80, quando vinha a Lisboa, ficava admirado com a população negra que existe na cidade, com a população de origem indiana, e tudo isto que, mais uma vez, eu acho que nós demorámos a valorizar, hoje em dia torna-nos numa cidade extraordinariamente cosmopolita, e não quer dizer que não existam problemas, que existem de integração, etc., ou no sentido da falta de condições de integração, mas ao mesmo tempo sem a tensão que existe noutras cidades. E, portanto, eu acho que aí Lisboa, de facto, e vários estrangeiros, eu digo isto até na perspectiva do que me tem sido transmitido por vários estrangeiros que visitam a cidade, que ficam fascinados com a cena cabo-verdiana vibrante, a quantidade de restaurantes e de influência indiana que existe. Há, de facto, uma riqueza cultural, multicultural em Lisboa, que é fortíssima e que eu acho que nos distingue bastante de muitas cidades, porque ela é antiga, ela não é necessariamente um produto recente, embora também haja uma nova imigração, ou uma imigração mais recente. Esta, por boas ou más razões, tem origens antigas e, portanto, há uma densidade nela muito grande. E voltando à questão da memória, eu tenho muita pena que em Portugal ou em Lisboa não exista ainda, mas há iniciativas nesse sentido, por exemplo, para dar a conhecer e valorizar a cultura negra em Lisboa. Por exemplo, o Poço dos Negros é um sítio que muita gente conhece e provavelmente ninguém sabe porque é que se chama Poço dos Negros.
E há toda uma história e uma riqueza cultural à volta da presença negra em Lisboa, que eu não estou a falar da atual trendy, estou a falar do século XV, do século XVI, e era muito interessante conseguirmos aprofundar e desenvolver a própria comunidade cigana. Há uma riqueza cultural muito grande em Lisboa que eu acho que ainda não está explorada na sua plenitude. Ainda existem alguns preconceitos ou ainda existe alguma ignorância. Ela às vezes hoje em dia é vista já numa perspectiva trendy, atual, porque felizmente há toda também uma nova geração, filha de segundas e terceiras geração de imigrantes, que também ela é menos complexada e tem se calhar mais meios económicos e de instrução para se projetar, mas na verdade a do passado é igualmente rica. E nós temos feito um trabalho na Galeria Avenida da Índia, que é uma galeria por trás do CCB, na Avenida da Índia. Temos feito um trabalho justamente sobre um trabalho, digamos, na área pós-colonial, olhar para, convidamos muitos artistas de vários países, não apenas de língua portuguesa, para trabalhar com esta ideia da identidade no mundo de hoje e ao mesmo tempo com esse passado. O Padrão dos Descobrimentos é outro sítio que, justamente por ser o padrão dos descobrimentos, portanto o símbolo dos descobrimentos, é onde nós temos justamente feito exposições como racismo e cidadania, como sobre escravatura, apesar dele ser sobretudo visitado por turistas que provavelmente passam ao lado disto tudo e querem ir lá acima ver a vista. Para nós tem sido uma questão de princípio, naquele espaço, ter sempre uma exposição que seja um sítio de questionamento, um sítio de aprofundar o conhecimento e de questionamento. E trabalhamos sempre também muito nessa lógica, ou seja, achamos que os nossos sítios são sítios essencialmente para também promover encontros, promover reflexão. Eu sei que isto é muito vago, dito assim, mas é realmente o que procuramos com as diferentes exposições que fazemos, e o Museu de Lisboa fez também uma exposição há pouco tempo, Lisboa Global, que mostrava essas dimensões todas, e não é num sentido, lá está, necessariamente de vanglorização, porque este passado está cheio, como sabemos, de questões muito, muito, muito complicadas, mas se nós não as abordamos, se nós não olhamos para o passado, se não o discutimos, ficamos inevitavelmente mais pobres, e o tal desconhecimento que existe do passado, da memória, a tal falta de autoestima, todas estas questões estão ligadas, e acho que é muito a nossa obrigação ser também aqui os estímulos para esse conhecimento e essas discussões e essa reflexão. Sem dúvida, acho muito interessante estar a acompanhar e estar a ouvir uma série de pessoas e entidades interessantes de falar da mudança de um movimento muito de só consumir o que vem de fora, globalização, cidades todas iguais, para um movimento de o que é que nos torna únicos, e vamos então ver a nossa história e vender a nossa história e o que nos torna únicos, e o nosso património e a nossa cultura, para nos promovermos como diferentes, como únicos. Última pergunta. Como imagina a cidade de Lisboa? Como é que vê daqui a 10 anos? Como é que gostava que estivesse? Neste momento é difícil, não é? Porque há tantas questões no ar, mas há algo que eu acho que tem sido preocupante na cidade nos últimos anos, sobretudo mesmo nos últimos anos mais recentes, e que eu espero que se atenue. Talvez até esta crise de alguma forma ajude nesse aspecto, que é os artistas portugueses. Lisboa tem tido, felizmente, uma política cultural bastante consistente em termos de apoios, etc., e, portanto, mesmo em momentos em que, do ponto de vista nacional, esses apoios deixaram de existir, em Lisboa eles mantiveram-se sempre. Houve sempre um reconhecimento de que isto era uma área estratégica para a cidade. E nos últimos anos, devido à especulação imobiliária, etc., tem sido muito difícil para muitos artistas continuarem a viver em Lisboa. Há muitos artistas que tiveram já de sair de Lisboa, que estão a viver na margem sul, que estão a viver noutros sítios, porque já não conseguiam viver em Lisboa. E eu acho que isto a prazo é uma perda grande para a cidade, se isto acontece, porque sem dúvida que aquilo que tornou, a meu ver, a cidade trendy e sexy, que hoje em dia muitas vezes é vista assim, foi devido a essa presença cultural muito estimulante que existia,
e que tinha a ver com um ecossistema que existia e que era viável porque havia condições para existir. E se ele deixa de existir, eu não estou a falar de algo que não tenha acontecido em muitas cidades, nós sabemos todos, não é? Exatamente. O que aconteceu em Barcelona, o que aconteceu em Veneza, o que aconteceu em Manhattan, não é? A vibração cultural de Manhattan hoje está em Brooklyn, e qualquer dia já nem em Brooklyn estará. E, portanto, é uma pena, embora os artistas são sempre os primeiros a encontrar novos sítios, e neste momento já existem muitos, mas é uma pena, de facto, se Lisboa perde esse ecossistema. E, portanto, aquilo que eu gostaria de ver daqui a 10 anos é uma cidade mais equilibrada, em que as pessoas tenham todas uma oportunidade de habitação, etc., de uma forma mais justa e mais equilibrada, e, nomeadamente, onde os artistas tenham o seu espaço, onde o ecossistema dos artistas possa continuar a desenvolver, porque, sem dúvida, que a cidade ganha com isso. E na tal lógica de termos algo que é único e de sermos uma cidade que tem algo de diferente daquilo que se encontra, isso passa muito por aquilo que está ou não a acontecer no setor cultural. E, portanto, a cidade pode continuar a ter muitos grandes eventos e festivais e tudo mais, e isso faz parte, mas não pode perder aquela subcultura, se quisermos, que a torna verdadeiramente especial e que a tornou já muito vibrante nestes últimos anos. Joana, eu estou aqui de sorriso posto na cara, quase na nossa conversa inteira. A Joana é que me vê. Acho que a sua visão é muito interessante, e estou muito contente de estar a falar consigo. Portanto, para terminar a conversa, queria então perguntar se nos trouxe algum projeto. Trouxe. Primeiro queria, no entanto, agradecer a oportunidade também de poder, normalmente hoje em dia o tempo para falar, seja em que entrevista for, é sempre muito curto. Não se consegue aprofundar praticamente nada, e, portanto, agradecer o vosso interesse e o facto de darem tempo e espaço para, de facto, poderem explicar temas que às vezes não são explicáveis, por mais que se tente resumidamente. E felicitar a vossa iniciativa, porque é curioso e é estimulante perceber que hoje em dia, lá está, também graças a estas tecnologias, é possível fazer programas como este, e que acho que todos temos a ganhar. E eu sou muito apologista da sociedade civil e vejo com muito bons olhos este tipo de iniciativas, e que pessoas que não são necessariamente de um certo meio tenham curiosidade e queiram interagir com meios que não são necessariamente os seus, e isso é muito louvável. Em relação ao projeto que eu trouxe, é um projeto que, na verdade, deveria estar a inaugurar este mês de maio, e já não vai, e não sabemos exatamente quando é que vai, mas eu queria desde já falar nele, porque é algo de que nos orgulhamos muito, e que muitas pessoas, se calhar, vão achar que já conhecem, mas não. É a Casa Fernando Pessoa. A Casa Fernando Pessoa, em Campo de Ourique, existe há vários anos, desde os anos 80, e, no entanto, este último ano ela esteve fechada para um projeto de acessibilidade em duas frentes. Por um lado, portanto, ela vai reabrir, esperemos que ainda este ano, por um lado, totalmente acessível a pessoas com dificuldades motoras, que é algo que não existia no passado, e acessível também neste sentido. Aquilo que era, provavelmente, a pérola da Casa Fernando Pessoa é a coleção de livros particulares do Fernando Pessoa. Portanto, os livros do Fernando Pessoa, aquilo que o Fernando Pessoa lia e que, inclusivamente, faz apontações deliciosas nas margens desses livros. E esses livros estavam todos fechados numa cave, por razões de segurança, e bem, estavam, no entanto, fechados. E apenas as pessoas que sabiam que isso existia e que era possível consultar é que tinham acesso a eles. Neste projeto museológico novo que fizemos, nesta nova, se quisermos, Casa Fernando Pessoa, os livros vão estar ao dispor, obviamente com todas as condições de segurança, e em muitos casos, obviamente que não vai ser possível tocar neles, mas teremos muitos facsímile onde o livro propriamente dito, as anotações do Fernando Pessoa, tudo isso vai ser possível conhecer ou redescobrir para aquelas pessoas que já conheçam, mas eu acredito que muitas pessoas não conhecem, e acredito que isto vai dar um novo impulso aos estudos pessoanos, e essa figura tão extraordinária de Lisboa,
que todos nós, se calhar, achamos que já conhecemos, não é? Porque o Fernando Pessoa teve aquele efeito também visual de aparecer em vários lados e todos achamos que conhecemos Pessoa, mas na verdade todos conhecemos bastante mal Pessoa, porque Pessoa tinha tantas camadas e tantas dimensões. Eu própria, chegada à EGEAC e através da Casa Fernando Pessoa, aprendi muito sobre Fernando Pessoa e portanto estou muito contente com este projeto, que, como disse, infelizmente não vai poder inaugurar agora em maio, mas convidava a todos a estarem atentos e que possam visitar e, sobretudo, que não achem que já conhecem, que já estiveram, que já... O desafio aqui, e eu optei por algo que não é completamente novo, justamente porque há também essa questão, muitas vezes eu falo com pessoas e quando pergunto quando é que foi a última vez que estiveram no Padrão de Descobrimentos, quando é que foi a última vez que estiveram no Castelo de São Jorge, normalmente é quando estavam na escola primária e nunca mais voltaram a estes sítios. E, portanto, o meu convite não é tanto de uma novidade, mas é mais no sentido de redescobrirem, revisitarem alguns destes espaços e, neste caso, da Casa Fernando Pessoa, que acho que vai surpreender tudo e todos com esta extraordinária coleção de livros e com os deliciosos comentários que Fernando Pessoa fazia e que vão estar finalmente agora sim disponíveis para toda e qualquer pessoa que tiver interesse e queira consultar. Excelente, obrigada Joana. Achei graça a última anotação de não vamos desde a escola primária. Eu acho que isso acontece de uma forma generalizada em muitos dos sítios onde nós vamos. Eu fui recentemente ao Castelo de São Jorge com o meu filho, já não ia há que tempos. Pois é. Já nem me lembrava que nós não pagávamos bilhete por ser moradores do Concelho de Lisboa, mas de facto é uma sensação. E esta conversa também me deixa com muita vontade de explorar uma série de não só de equipamentos vossos que vocês gerem, mas um bocadinho da cultura em geral e de redescobrir a cidade e de passear pelos bairros, etc. Joana, mais uma vez obrigada. Obrigada Gostei eu. muito de falar consigo e vemo-nos por aí. Obrigada.